No último dia de FETEC MS, vamos conhecer o trabalho sobre a influência do cortisol no rendimento escolar. Conhecido como hormônio do estresse, o cortisol atua no dia a dia estudantil como regulador de nossas emoções e comportamentos físicos. Esse que não é muito falado, mas que é o causador de variedades problemáticas de nosso organismo, mas quando bem cuidado, atua de forma positiva do nosso corpo. O trabalho tem o objetivo de expor a influência do hormônio cortisol no desempenho estudantil e suas divergências. Eu sou a Camila, eu tenho 16 anos e eu vim do Colégio Status. Eu sou a Emiliana, tenho 16 anos e vim do Colégio Status. E eu sou a Beatriz, tenho 16 anos, a gente também, todas somos do Colégio Status. Me expliquem como que começou o trabalho de vocês, por que vocês se interessaram por esse tema, o que gerou assim, vamos trabalhar isso agora? Então, o trabalho ele surgiu com uma ideia de uma mãe de uma das integrantes, que é a mãe da Camille. Ela estuda muito, ela sempre está vendo os assuntos mais atuais de hoje em dia. E um assunto que ela viu foi o cortisol. Ela viu algumas pesquisas científicas, principalmente ao redor dos universitários. E a gente quis trazer para o nosso dia a dia. Ela falou assim, poxa, é um trabalho legal, uma coisa que não é todo mundo que conhece. Por que vocês não colocam isso na realidade de vocês? E a gente era leiga nesse assunto, então a gente achou muito interessante alguns fatores que ele pegava da nossa rotina. E aí a gente quis desenvolver em cima disso. E por onde vocês começaram? Qual foi o pontapé? Vocês resolveram ir para os livros, pesquisa na internet, alunos? Como é que foi o início da pesquisa de vocês? Foi a observação da nossa sala de aula, que é o segundo ano, onde a gente observou que o estresse ele era cotidiano. Só o estresse principalmente por causa do cansaço em si. A pessoa não quiser estudar, a pessoa dorme. E a gente observou que se a gente, como está no segundo ano, se a gente não melhorasse isso, nosso terceiro ano não renderia muito. E a gente queria nos autoajudar e ajudar nossos amigos, para que a gente consiga viver um terceiro ano de verdade, que a gente fique mais limpo, que a gente não fique tão estressado. E aí vocês resolveram fazer uma pesquisa, como é que aconteceu essa parte? A gente começou a pesquisar na internet, a gente queria saber quem que era o cortisol mesmo, porque o tema ele começou com outro título, a gente achou que o cortisol afetava a nossa saúde, mas a gente viu que ele influenciava se ele realmente tivesse regulado, já que, o nosso cotidiano, principalmente hoje em dia, as comidas muito, industrializadas, elas causam uma péssima saúde pra gente acha que a gente está nos ajudando por ela ser rápida. Tanto que a gente criou um podcast onde a gente fala sobre isso. E o nosso primeiro episódio foi o Food Sem Fast, onde a pessoa sim tem que fazer o alimento dela, ela tem que produzir tudo aquilo para ela não precisar comer coisas que muito industrializadas, que ela pode sim começar a gostar da comida. E aí, qual foram o resultado de vocês? O que vocês observaram depois dessa pesquisa e depois da repercussão do podcast dentro da escola de vocês? Bom, em relação ao questionário, muitos responderam que sentem-se muito cansados durante a semana, não têm regulação boa do sono e também não têm muito conhecimento sobre a alimentação. E a questão a gente no questionário a gente fez questões fechadas e abertas. E nas abertas muitos zoaram, responderam coisa nada a ver, só para falar que respondeu. E isso atrapalhou um pouquinho porque quando uma pessoa vê um problema na frente dela e não consegue falar disso abertamente, ela leva para o lado da zoeira. Então a gente entrou com a psicoeducação, que é a questão do podcast, e o podcast até que o povo tá gostando, porque na nossa sala geral já tá sabendo, a gente fica divulgando, né? E eles estão animados, eles ouvem bastante. E após tudo isso, qual o resultado que vocês tiveram? O que se superou as expectativas de vocês? O que gerou no final, no fechamento de tudo? Eu sei que pode ter muito trabalho pela frente de vocês ainda, com mais pesquisa, mais coisas, mas o que gerou até agora? O que vocês podem tirar de aproveitamento de tudo isso? A gente viu aquela frase clichê de se você tem uma boa noite de sono, uma rotina de lazer com atividade física e uma alimentação boa, realmente é verdade. A gente vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Pessoas assim, como a gente era no início, a gente era leigo com relação ao cortisol. Então muitas pessoas não sabem como ele impacta literalmente tudo no nosso corpo, toda a nossa vida ao nosso redor, seja no regimento estudantil, seja relações com pessoas. Então assim, a gente está falando muito em conscientizar para a gente ter uma melhor qualidade de vida e ter sim um rendimento durante a rotina estudantil. E agora quero que vocês deixem uma mensagem para finalizar, uma mensagem para o público de casa que vai assistir essa reportagem.
como eles precisam se importar mais com o cortisol, com a alimentação deles, para regular o sono deles. Uma mensagem assim de fechamento. Bom, praticamente aquela frase que é da nossa época, que cuide-se bem, coloque você em prioridade. Isso é importante, porque se você cuidar da sua alimentação, você tirar um tempo para você ir no mercado e comprar coisas boas para você se alimentar, você tirar a sua noite para realmente dormir, em vez de ficar no celular, tipo, é só 10 minutos. A gente sabe que não vai ser só 10 minutos. A gente, a gente quer trazer que a vida saudável, onde se você realmente se coloca em prioridade, em vez de ficar ali só no mundo, assim, no celular, ela é importante. Até porque o cortisol, ele afeta praticamente toda a nossa saúde. Então, se a gente não cuidar dele, a nossa vida, com o tempo, ela vai ficando ruim. Ela não é, imediatamente. A gente vai vendo que, ao decorrer do tempo, ela vai ficando. O cansaço, ele vai ficando maior.